Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Mariana Canto, eu sou pesquisadora do IPREC, que é o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e é com muito prazer que eu dou as boas-vindas a todos ao workshop Uso de Reconhecimento Facial para Políticas Públicas, da Técnica à Ética. Eu agradeço imensamente aos presentes aqui por ter topado fazer parte desse debate, que eu acho que vai ser muito legal e muito necessário nos dias atuais, quando a gente tem esse crescimento do uso dessa tecnologia em grandes centros urbanos do Brasil, seja para fins de segurança pública, seja para fins, enfim, de serviços públicos, controle contra fraudes e outras questões. Eu quero não me prolongar muito na minha fala, porque eu acho que é importante a gente ter tempo para o debate, que vai ser a parte mais importante desse workshop. Então, eu vou explicar só um pouquinho como vai acontecer. Cada palestrante vai ter 10 minutos de fala e, em seguida, a gente vai abrir para a plateia fazer as suas perguntas, tanto remotamente como presencialmente. Agradeço mais uma vez ao CGI por ter possibilitado esse workshop acontecer e a todos que estão acompanhando a gente, tanto por aqui quanto pela internet. Eu convido o José Guerreiro, que está representando o setor privado aqui, é o cofundador da Full Face Solutions, a iniciar o nosso debate. Muito obrigada, gente. Bom dia a todos, meu nome é José Guerreiro, eu sou cofundador da Full Face, que é uma empresa que desenvolvemos algoritmos proprietários para tratar a questão de reconhecimento facial. Tá? Então, a empresa existe há 6 anos, nós ficamos durante 3 anos e meio dentro do laboratório desenvolvendo os algoritmos, e esse desenvolvimento foi baseado em estudos que a gente fez das técnicas utilizadas até então, e a gente começou a trabalhar em cima das deficiências das técnicas até então existentes. Tá? Então, só para explicar brevemente o que nós fazemos. A grande questão hoje, quanto à segurança pública, que se diz muito sobre a eficácia dos modelos de biometria facial que estão colocados no mercado. Tá? A eficácia hoje ela é baixa, e baixa por quê? Porque os modelos que estão sendo implementados não são modelos adequados ao trabalho que está sendo colocado. Tá? Como assim não são modelos adequados? As câmeras não têm resolução adequada, a colocação das câmeras não é adequada também para o reconhecimento das pessoas, e os modelos que estão colocando hoje no mercado são modelos de aprendizado que usam modelagem de aprendizado genérica e não individualizada. E com isso você gera um índice de falso positivo bastante grande. Tá? Em gerando um índice de falso positivo em segurança pública, você gera um impacto tremendo na sociedade. E é isso que a gente tem que brigar para tentar melhorar esse modelo e conscientizar os nossos gestores que reconhecimento facial e monitoramento público tem que ser feito de uma maneira um pouco diferente do monitoramento que a gente tem hoje. Então, tem que fazer um reposicionamento de câmeras, uma readequação de fluxo e readequação de modelo de aprendizado usado hoje em dia. Tá? Quanto à acurácia de modelo, a gente consegue garantir hoje que a acurácia é bastante grande, desde que seja tratado de maneira adequada. Tá? O que é isso? Modelo de aprendizado distinto e individualizado, e aí você não tem os problemas que hoje acontecem com discriminação de gênero ou raça. Porque uma das questões que todo mundo coloca é: negros têm dificuldade de serem reconhecidos dentro de sistemas de reconhecimento facial. Na verdade, não. O problema é que os modelos de aprendizado que colocaram hoje para tratar essa questão são modelos de aprendizado que não contemplam, tá, essa diferença de raças. Em não contemplando essa diferença de raças, realmente você vai ter esse problema. Tá? Mas dentro do modelo adequado, esse problema é absurdamente minimizado, e o mesmo acontece com mulheres e crianças. Hoje você consegue, a partir do cadastramento de uma criança, a partir de 12, 13 anos, você consegue usar esse modelo durante
no mínimo 40 anos com eficiência acima de 90%. Tá? Então, é isso que a gente precisa conscientizar primeiro os tomadores de decisão e colocar esse modelo mais adequado para trabalhar dentro da ordem pública. E uma questão muito grande também que se discute é a questão sobre os direitos e privacidade do cidadão. É uma questão absurdamente complexa, né? Porque os direitos do cidadão de não ter a sua imagem capturada são absurdamente genuínos. Mas até onde vai o direito do cidadão na questão de segurança pública? Porque a gente capturando, fazendo a captura de imagens das pessoas em áreas públicas, você pode facilmente e de uma eficácia bastante grande identificar indivíduos que estejam foragidos da justiça, que tenham qualquer problema de justiça, ou até mesmo, que é muito mais interessante, fazer a busca por indivíduos desaparecidos, que é uma questão que as secretarias de segurança hoje dão pouca importância, mas que a gente encara isso como de vital importância, porque tem muitas pessoas desaparecidas no Brasil, que você não tem rastro nenhum dessas pessoas, e já fizemos trabalho de pegar pessoas que estão desaparecidas há mais de 10 anos, pegar as imagens dessas pessoas com as famílias, fazer um tratamento de envelhecimento dessas pessoas, submeter essas pessoas ao sistema de aprendizado e modelagem para pesquisa de reconhecimento facial, tá? E a gente consegue fazer o reconhecimento dessas pessoas com uma eficácia maior que 93%. Então, é um projeto bem interessante, que eu acho que é um projeto social importantíssimo, porque tem muitos desaparecidos no Brasil, é uma questão que se dá muito pouca importância. Tá? Aí, uma outra questão que tem, que é essa questão de, dentro do país, hoje, os sistemas de segurança pública e monitoramento por reconhecimento facial que estão sendo implantados são sistemas de empresas estrangeiras. Aqui não estou defendendo só eu, não, tá? Mas são empresas estrangeiras que capturam essas informações e os órgãos gestores ou que fizeram a contratação dessas empresas não têm acesso a esses dados e também não estão fazendo a gestão dessas informações. Tá? Então, isso eu acho muito mais complicado. Não sou contra empresas estrangeiras fazer esse tipo de trabalho. O que eu acho que é indevido é você colocar uma empresa que faz a captura dessas informações, monta uma base de dados tremenda, consegue identificar boa parte da população e os gestores não têm acesso à informação e não têm administração dessa informação. Isso eu acho uma questão crucial que tem que ser revista o mais breve possível, porque a gente já tem algumas cidades que estão com esses modelos implantados e os gestores não têm acesso aos dados. E os gestores não tendo acesso aos dados, como a população fica numa dessa, né? Então, além de a gente estar usando dados sensíveis das pessoas, a gente não tem controle sobre esses dados. Essa é uma questão que eu gostaria muito que fosse discutida aqui na mesa, que eu acho que é uma questão crucial e que a gente tem que brigar muito para regulamentar ela. Tá? Então, é isso. Obrigado a todos. Muito obrigada, Guerreiro. Vou passar a palavra agora para Jimmy Felipe dos Santos, que é o analista de projetos da PM da Paraíba e também foi o coordenador do da Central de Monitoramento da Paraíba. Pessoal, eu trouxe alguns slides só para posicionar rapidamente o que é que a gente está fazendo, né? A ideia de, primeiro, apresentar o que é Campina Grande, porque quando eu fui ver algumas informações, no catálogo de reconhecimento facial, Campina Grande ainda não está sendo apresentado devidamente. Campina Grande é uma cidade que fica no interior da Paraíba, no Nordeste, e lá a gente tem um evento muito grande chamado São João de Campina Grande. É um evento que ocorre nesse ano ocorreu do dia 7 de junho até o dia 7 de julho. E esse evento, ele é isso aí. Então, imaginem o que é você fazer a segurança do âmbito de garantia
a integridade das pessoas numa área como essa. E isso para o setor público, né? Em parceria, obviamente, com o setor privado. Então, nós temos noites, a média era de 60 mil dia, mas tivemos noite até 110 mil pessoas. Garantir a segurança dessas pessoas é prioridade para qualquer órgão público que queira que o evento se mantenha. E aí, para isso, não teve para onde a gente correr. A gente teve que utilizar da tecnologia. Essa é a central de monitoramento que nós utilizamos. Era composta por 250 câmeras bullets, câmeras direcionadas, e 15 câmeras speedometer, que você conseguia ter uma movimentação total da área. E aí a gente conseguiu romper aquela barreira dos dispositivos atenderem às especificações mínimas para poder estar mantendo. Todo dia durante o evento a gente estava com essa sala aí aberta para a população. E aí é o diferencial que uma das partes que a gente percebeu. Quem quiser saber como funcionava o sistema de segurança total, podia ir. E aí dentro do sistema de segurança estava também a biometria facial, aberto para qualquer pessoa. Não foi uma matéria que foi divulgada no jornal, alguma coisa do tipo. A população estava convidada a conhecer como é que funcionava a estrutura de segurança. Esse primeiro debate que a gente fez lá para Campina Grande ocorreu em 2017. Em 2017 a gente já estava trabalhando esse tipo de solução. Há 10 anos atrás já existem pesquisas na área de reconhecimento de padrões na Universidade Federal de Campina Grande e na UEPB, na Universidade Estadual da Paraíba, tratando sobre o tema. Dentre esses, você também tem a biometria facial. Fizemos um debate em 2017 para a implantação do sistema na festa, para apresentar como uma solução a mais, e não retirando as anteriores, e tivemos esse de aplicação em 2018. Então, que todo mundo que está aqui é evangelizando com relação ao tema. No Brasil, o primeiro caso em evento de grande porte foi em 2018, em Campina Grande. Vocês podem buscar isso aí, vocês vão encontrar. Não foi no Rio de Janeiro, no Carnaval, e nem muito menos na Bahia. Foi na cidade de Campina Grande, nos portes desse evento. Depois você teve a utilização no Carnaval e, por questão de mídia espontânea, acabou as pessoas confundindo um pouco. Então, lá nós conseguimos fazer uma utilização razoável dessa tecnologia, dessa estrutura. Essa é a área do evento. São 42 mil metros quadrados. Toda essa área nós fechamos e depois eu posso passar esses slides para que vocês vejam em casa. Tudo isso é tudo disponível para o pessoal. Mas são 5 entradas e no momento que você adentrava a área do evento, você já tinha uma primeira fotografia da sua face que possibilitava fazer a biometria. Posteriormente, uma vez entrado um alvo, aquele que a gente tinha interesse de fazer a captura, principalmente pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto, a gente ia e efetuava de forma cirúrgica a abordagem. E é importante ter em mente que isso facilitou o serviço da polícia, por quê? Porque evitou que a gente abordasse pessoas que não tinham nenhum tipo de correlação com aquele crime. Então, se fulano estava com boné preto de aba reta, eu não precisava abordar 15 pessoas ou todas as pessoas que encontrassem a aba reta, porque eu já sabia quem era aquela pessoa, já tinha o local onde ela estava estagnada. E isso possibilitava um menor esforço da polícia para fazer as ações e uma melhor relação com as pessoas que estavam no evento. Isso para a gente foi fantástico, porque não estressava a população e permitia que a gente reduzia consideravelmente o número de abordagens sem necessidade. As abordagens eram abordagens mais precisas. E colocando isso em números, no São João, 1.800.000 pessoas passaram pela área do evento. Com base no reconhecimento facial, as abordagens direcionadas foram 240. As 270 câmeras nos possibilitavam fazer essa definição de onde estava o pessoal. Também era disponibilizado na estrutura do evento uma rede de internet para as pessoas que estavam participando. E a gente também utilizava isso como segurança pública para poder observar onde é que tem uma concentração maior de pessoas. E nesse local a gente teve 10 mil dispositivos conectados na rede. Tudo isso gerando dados, porque quem trabalha com o mínimo de inteligência artificial sabe que a dificuldade que a gente tem é dados, e cruzando esses dados com outras informações que a gente tinha. Resultado final, 12 prisões de pessoas que eram foragidas da justiça dentro da área do Parque do Povo. Isso especificamente da área do Parque do Povo.
85% de redução em relação ao ano 2018. Então, para quem trabalha na segurança, eu não sei se tem algum colega aqui que faça parte da segurança pública, sabe que isso é um número extremamente expressivo. Porque a gente veio de um ano tumultuado, que foi o ano 2018, para um ano 2019, com as pessoas tendo interesse em ir para a festa e tendo a segurança de ir para a festa, porque se sentiam seguros naquela área. E aí um dado interessante também, através da análise de dados, a gente traçou o perfil de pessoas que provavelmente criminosos ou que já tenham cometido algum crime que poderiam cometer a violência doméstica. E essas pessoas tinham abordagens direcionadas. Isso permitiu para a gente ter uma redução das denúncias, dos casos registrados de violência contra a mulher, violência de gênero, violência contra a mulher, de 90% em relação ao ano anterior. Essas informações, elas permitiram ao evento aumentar a credibilidade e as pessoas confiarem a mais nos serviços de segurança. Então, um caso interessante para apresentar para as pessoas como é que foi montada essa central de monitoramento, com base na transparência. Certo? A gente sempre, como eu disse para vocês, todo dia estava disponível para receber as pessoas, para verem como é que funcionava, para acabar com essa ideia de que era para ser utilizado com base no preconceito, ou entre outras questões. Para realizar as abordagens, partindo do princípio da dignidade da pessoa humana, para que você não constrangesse uma pessoa que estava ali na área, e vocês já devem ter percebido em alguns momentos, verem um policial abordando uma pessoa que não tem nada a ver, mas porque tem umas características próximas. Então, a ferramenta serviu para nos auxiliar a combater esse tipo de preconceito. E, no geral, o uso correto da tecnologia. Por último, para apresentar para vocês 2 cases, até para apresentar qual é o modelo, que foi um debate que eu tenho percebido nas últimas falas, de que o algoritmo é preconceituoso, que o algoritmo não consegue fazer a identificação de pessoas negras, etc. Essa mulher, vocês podem observar aí, ela estava com mandado de prisão por tráfico. E ela, uma mulher negra, foi identificada. Na parte de baixo vocês conseguem ver um grau de semelhança que é apresentado no momento que a gente recebe a notificação. Com base nesse grau de semelhança, você utiliza outras ferramentas de consulta para poder verificar se aquela pessoa ou não. Então, a ferramenta ela pode ser utilizada para reforçar preconceitos, mas ela também pode ser utilizada para impedir que preconceitos existam e você faça uma abordagem direcionada. E o modelo, ele não é por mais que a gente esteja falando de inteligência artificial, ele não é consciência artificial. Ele vai executar aquilo que a gente apresenta. Do lado desse senhor aí, esse cara que está do lado na foto mais colorida, ele é um irmão gêmeo do outro. O outro cometeu o crime e estava com busca e apreensão decretado pela Justiça. E deu um grau de certeza de 89%, é de se esperar, porque o cara é um irmão gêmeo, mas a gente conseguiu realizar a abordagem, fez a identificação, a qualificação e terminou liberando esse cara. Então, são cases que foram apresentados, foram utilizados no São João de Campina Grande. Isso permitiu para a gente entender que a ferramenta ela vem como uma solução. Ela pode ser utilizada para replicar preconceitos, mas ela também pode ser utilizada para impedir que esses preconceitos aconteçam. Essa ferramenta, um parceiro que nós utilizamos, que forneceu para a gente, ele disse que já utilizava no Rio de Janeiro, em alguns shopping centers, já utilizava em Fortaleza e no Recife. Mas ele só conseguiu ter um resultado, virou um caso de referência para o pessoal da empresa, quando a gente aplicou lá em Campina Grande, porque em paralelo à utilização da ferramenta, houve uma conscientização do que era a ferramenta e quais são as implicações que ela teria para a sociedade. No caso, a gente trabalhou e teve um êxito bastante de estar permitindo as pessoas a terem uma festa mais tranquila e entenderem que a tecnologia estava a favor delas. E durante o São João, durante o evento, foi feita uma pesquisa de opinião para saber o que é que a população, e a gente precisa diferenciar bastante, o que é a academia, qual a opinião da academia com relação ao tema e qual é a opinião da população, do povo. O povo tem uma aceitação de 95% do uso dessas ferramentas para a segurança do São João. Então, em resumo, é isso que eu tenho a apresentar para vocês e depois estou à disposição para a gente ir para os debates.
Obrigada, Jimmy. Obrigada por, enfim, estar disposto para os debates, que eu acho que vão ser muitos aqui. Vou passar a palavra para Diogo, que está aqui como representante do terceiro setor, Diogo do IDEC, e ele vai falar um pouquinho sobre reconhecimento facial mais utilizado em ambientes privados. Bom dia a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do IPREC para estar aqui conversando sobre esse tema, que envolve direitos do consumidor, direitos fundamentais e, sobretudo, um tipo de sociedade que queremos viver e construir para o futuro. Queria agradecer também o CGI, que tornou possível a nossa participação aqui, e cumprimentar os colegas e as colegas aqui de mesa. Nós vamos focar a nossa apresentação aqui naquilo que é nosso objeto cotidiano de trabalho, que tem sido objeto cotidiano de trabalho no último ano, especialmente nesse ano de 2019, que é o reconhecimento facial, o uso das tecnologias de reconhecimento facial em ambientes privados. Mas gostaria rapidamente, antes de começar, apresentar o IDEC para quem não conhece, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma instituição fundada em 1987, no bojo do processo de redemocratização do país e de construção do Código de Defesa do Consumidor, que foi aprovado alguns anos depois, em 1990. Somos independentes de partidos e empresas e governos. Somos mantidos basicamente pelos nossos mais de 7.000 associados. Temos hoje 6 programas prioritários, programas de alimentação, de educação e serviços financeiros, que nós, no programa de direitos digitais, temos uma interface muito grande, alguns temas. O nosso programa de energia e sustentabilidade. Ixi, achei que eu estava apertando aqui, estava indo, mas não estava. O nosso programa de saúde, que nós também, no programa de telecomunicações e direitos digitais, temos uma interface muito grande, especialmente no momento em que muitas empresas estão desenvolvendo aquilo que a gente chama de score de saúde, né, que é a versão de saúde, vamos dizer assim, do score de crédito, e o nosso programa de mobilidade, com o qual também temos algumas interfaces, especialmente na implementação de tecnologias de reconhecimento facial nos sistemas de transporte público. E o programa do qual eu faço parte, que é o programa de telecomunicações e direitos digitais. Bom, por outro lado, perdão. Como o IDEC tem atuado nesse processo, o primeiro processo tem sido entender como funciona o reconhecimento facial. Tem questões bastante técnicas que nós não vamos aprofundar aqui, mas nós temos primeiro uma coleta de imagem, uma detecção facial que determina se é ou não uma pessoa. O Guerreiro pode me corrigir aqui, viu, Guerreiro, se tiver alguma nuance aí que você queira conversar sobre ela. Um processo de normalização, um processo de atribuição de características, onde se criam pontos de referência na face, registro e armazenamento, e depois o final do processo, que é a comparação. Perdão. 3 processos, poderíamos dividir de forma geral, 3 tipos de uso das tecnologias de reconhecimento facial. O primeiro deles é aquele que a gente chama de categorização, que busca entender o comportamento do consumidor para orientá-lo ou influenciá-lo. Nós temos visto a implementação dessas tecnologias em lojas, shopping centers e coisas do tipo. E o que se busca com esse processo de categorização? O reconhecimento de estados psicológicos das pessoas, né? As emoções básicas, orientações nos olhos, está feliz, está triste, está bravo, gostou, não gostou. Características sociodemográficas, gênero, idade, etnia, etc. E, no final disso tudo, há uma atribuição de uma identidade, não necessariamente vinculada a uma identidade de um outro banco de dados, né? Não necessariamente com a identificação objetiva daquela pessoa naquele momento, mas há uma atribuição de uma ID única para aquela pessoa. Nós tivemos em algumas mesas já aqui no FIB contando de um caso em curso em São Paulo, no metrô de São Paulo, de uma concessionária privada do serviço público de uma das linhas do metrô, da Via 4, onde se coletava, por meio desse processo de categorização, dados das pessoas nas portas dos metrôs.
Então, o consumidor, o cidadão que estava utilizando aquele serviço público, era obrigado a olhar, ao parar na porta do metrô, ele era automaticamente identificado para fins de publicidade, de orientação publicitária. Esse processo, o IDEC entrou com uma ação civil pública no ano passado, obtivemos uma liminar que obrigou a concessionária a desligar essas câmaras e esperamos que tenhamos em breve uma decisão final sobre esse caso. Um outro caso que também estamos atuando, enfim, são muitos casos desse gênero, né? Nós estamos atuando em alguns casos que nos parecem paradigmáticos e simbólicos, mas um outro caso também semelhante ao do metrô, da Via 4 em São Paulo, é o da loja Hering, conhecido por todos aqui. Eles abriram uma loja conceito, né? Assim eles chamam, do ponto de vista publicitário, num dos shoppings em São Paulo, onde o consumidor também, sem saber, sem ter a informação, tinha suas imagens captadas, as suas reações captadas ao olhar uma determinada roupa ou olhar um determinado totem com imagens publicitárias. Tá? Nós notificamos a Hering também e o departamento, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, abriu um processo administrativo sobre esse caso, ele está em curso e é possível, vamos ver como as coisas fluem, que a Hering seja multada por não cumprir ritos necessários de informação e transparência e de consentimento ao consumidor. Um segundo grupo, eu estou passando aqui, achando que passa lá mais uma vez. Um segundo grupo de uso da tecnologia de reconhecimento facial é o da verificação, tá? Que tem sido utilizado muitas vezes como substituição de uma senha ou um login de acesso. Esse é o uso mais comum que nós temos visto, né? Um aplicativo, um banco, usa o reconhecimento facial para identificar que aquela pessoa é de fato aquela pessoa, né? A gente chama de um processo de pareamento 1 para 1, né? Que pode também ser utilizado em verificação de 2 fatores, né? Esse é um processo que, em geral, tem um índice de erro muito pequeno, tá? Tem um potencial de geração de discriminação localizado em determinados aspectos, tá? Mas o que nós temos verificado é que mesmo esses processos, muitas vezes, não são realizados com o cuidado e com respeito integral à legislação vigente e à legislação que vai entrar em vigor em agosto próximo. Nós atuamos em alguns casos também focados no uso para verificação. O Carrefour, em São Paulo, lançou uma loja conceito também, onde a pessoa entra e sai, em tese, sem fazer nada, né, com uso de reconhecimento facial, né? O pagamento também é feito de forma automatizada. Nós fizemos alguns questionamentos ao Carrefour e à Zait, que é uma empresa parceira do Carrefour e a proprietária efetiva dessa loja. Verificamos que o processo de consentimento ele não é transparente o suficiente, não é claro e objetivo o suficiente, mas nesse caso, um ponto positivo desse caso em específico é que o consumidor tem a opção de não utilizar o reconhecimento facial e fruir o bem e o serviço, no caso um serviço de acesso à loja, de compra de produtos e serviços, sem utilizar o reconhecimento facial, caso assim ele queira. Então há um problema de informação, de transparência, um problema de segurança que nós não podemos, que pode existir, mas que nós não tivemos eventualmente como chegar nesse nível de detalhamento, mas há esse aspecto positivo em relação à não obrigatoriedade de uso desse sistema de reconhecimento facial. Nós notificamos outras empresas também que estão utilizando esse sistema, a Quod, que é uma empresa avaliadora de risco de crédito, como temos quatro grandes empresas nesse mercado, Serasa, a SPC, a Boa Vista e o Quod, que é uma empresa que foi criada pelos principais bancos do país. Um caso também de identificação, vários bancos estão utilizando isso já, acho que o Guerreiro é inclusive fornecedor de algum deles. Um caso também bastante paradigmático para a gente foi quando o Itaú passou a utilizar reconhecimento facial sobre a justificativa de combate à fraude, para identificar os consumidores que almejavam algum tipo de financiamento de veículos, e nos pareceu bastante simbólico e paradigmático, porque o banco não conseguia nos dar informação objetiva se esses dados estavam sendo compartilhados com outras empresas do Banco Itaú.
né? Então havia um problema, e há um problema bastante grave ali, de não cumprimento da finalidade, compartilhamento não autorizado desses dados. Outros casos também bastante simbólicos e paradigmáticos, que nós ainda não tivemos energia para atuar sobre eles, mas que objetivamos fazer isso, que é o caso das empresas da aérea, especialmente a Gol, que está implementando tecnologias de reconhecimento facial para, em tese, gerar eficiência, né, na hora do embarque e desembarque, mas há um problema importante ali, respostas que precisam ser dadas em relação ao compartilhamento desses dados e a geração inicial das referências que vão construir esse banco de dados. E um outro caso que nos pareceu bastante simbólico, que tem a ver com o nosso dia a dia do consumidor, foi o caso das operadoras de telecomunicações, em especial a Claro, que passaram a implementar essa tecnologia para o atendimento dos consumidores nas lojas. Então, você já cliente da Claro, vai a uma loja para fazer qualquer tipo de operação que seja de seu interesse, e você, naquele caso, estava sendo obrigado a tirar uma fotinho para inserir no sistema de reconhecimento facial da empresa, sem que você tivesse qualquer informação sobre o que seria feito com aquele dado e como isso seria utilizado. Estava sendo muito precário o processo de transparência, de informação e de consentimento, nesse caso específico da Claro. Não sei se aconteceu em outras cidades do país, mas em São Paulo estava acontecendo algo com essa perspectiva. Tem um outro caso que eu gostaria de comentar. Ixi, já acabou o tempo? Posso ter mais 2 minutinhos? Um outro caso que eu gostaria de comentar é o do INSS, né? Nós temos, junto com outras organizações do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, atuado nesse caso, não sei nem como nominar, porque ele é gravíssimo, de vazamento de dados de aposentados e beneficiários do INSS. Os aposentados, quando vão solicitar o pedido do seu benefício, no dia seguinte já passam a receber ligações ininterruptas. Tem uma ligação entre esses temas do vazamento de dados e do telemarketing, mas passam a ser assediados de forma absolutamente abusiva, contraindo empréstimos desnecessários e gerando um processo e um cenário de superendividamento que afeta a vida de milhões e milhões de pessoas. Bom, mas isso é um pano de fundo para dizer o seguinte, que o INSS e a Dataprev aí está na mira para ser privatizada, essa é uma questão também muito relevante. O Dataprev é quem gerencia os dados dos beneficiários do INSS, entre outros dados públicos. Eles estão contratando uma tecnologia de reconhecimento facial para fazer a chamada prova de vida, que é a comprovação de que o beneficiário está vivo, que precisa ser feito todos os anos, ou em agências do INSS ou em agências bancárias. Veja que é um fim legítimo, nesse caso, sob a nossa perspectiva, fazer com que o idoso, especialmente aquele hipervulnerável, não tenha que se deslocar para fazer a prova de vida. Agora, a implementação dessa tecnologia num cenário de vazamento de dados permanente nos parece absolutamente problemática. Então, nós temos reivindicado junto ao INSS, ao Dataprev e outros órgãos, que primeiro se resolva esse problema dos vazamentos de dados, que, repito, é gravíssimo, talvez seja o caso mais grave que nós temos de vazamento de dados hoje no Brasil, antes de implementar qualquer tecnologia que capta dados biométricos e, portanto, dados sensíveis. E, por fim, gostaríamos de apontar por uma série de riscos que existem no uso Perdão, eu pulei um aqui, mas eu não vou passar por eles de forma mais extensa, porque o tempo não permite, que é o processo de identificação, que é esse processo contado aqui pelos colegas, quando se tenta identificar uma pessoa na multidão a partir de uma base de dados já existente. Lá em São Paulo, nós temos atuado especificamente no caso do metrô, que está iniciando um processo de licitação para a compra de 5.200 câmeras capazes de fazer reconhecimento facial, e no sistema de ônibus também de São Paulo. Veja que são 2 casos muito diferentes. No sistema de ônibus é utilizado para combate, sobre a justificativa de combate à fraude, né? Você tem muitos bilhetes com desconto, né, para estudantes, idosos e afins, né? Então, no momento que você chega na catraca, bate uma foto, isso vai para o sistema, especialmente se for um bilhete com desconto e houver alguma contradição,
entre a imagem entre o banco de dados e a imagem captada, isso vai para uma verificação humana que vê ali se aquela pessoa que passou com desconto é de fato aquela pessoa. Então, há um problema de fraude que é inegável. Agora, há também muitas dúvidas sobre os riscos envolvidos, sobre a segurança e a guarda desses dados, e também uma discussão importante, filosófica, sobre a questão, sobre a privacidade e a possibilidade de ser anônimo na cidade e em qualquer lugar que nós tenhamos o interesse de ser anônimo. Então, é uma discussão também, tem uma razão de ser, vamos dizer assim, essa coleta, mas também há muitos problemas envolvidos. Já estou finalizando, Mariana. Queria também contar o caso do metrô, né? Porque o caso do metrô não é brincadeira, são milhões e milhões de pessoas que passam por ali todos os dias. O metrô justifica isso sob a perspectiva da segurança pública. Agora, os índices de criminalidade no metrô são baixíssimos, comparados ao mundo externo, ao metrô, vamos dizer assim. Vai se gastar uma fortuna para implementar essas câmeras. E nós não temos clareza de como será a guarda desses dados, com quais órgãos públicos isso vai ser compartilhado, como é que vai ser a operação caso se identifique um potencial criminoso. Você vai parar os vagões do metrô numa hora, 6 horas da tarde, 7, 8 horas da manhã. Então, há um problema de engendramento, vamos dizer assim, de como vai ser utilizado esses dados. E, por fim, temos vários riscos envolvidos, os riscos de discriminação, e os riscos de segurança que não são triviais. Nós temos os riscos de fraude, nós já temos fraudes com dedos biométricos, vamos começar a assistir fraudes com uso de reconhecimento facial e temos também um problema de vazamento desses dados, que não é um vazamento qualquer, é um vazamento de dado biométrico. Tem aí um pequeno exemplo para vocês na tela de um vazamento de mais de 1 milhão de dados biométricos que aconteceu no Reino Unido. E para finalizar, vamos pular aqui. O que é importante para a gente nesse processo é que se avalie de fato qual é a necessidade de implementação dessas tecnologias. A gente tem visto a implementação dessas tecnologias sem análise efetiva da necessidade disso, se ela de fato gera uma eficiência, um benefício para o consumidor. Temos visto a implementação dessas tecnologias sem a informação necessária para o consumidor, sem a transparência, caso o consumidor sequer fica sabendo que a sua imagem está captada. Temos uma questão fundamental em relação ao consentimento, tá? Temos aí algumas questões em relação a isso, mas nessa questão das relações de consumo objetivas para a gente, o consentimento continua se tornando algo absolutamente fundamental, não podemos desprezar isso. E temos também, vinculado ao consentimento, o direito de escolha, para que o consumidor, quando uma tecnologia de reconhecimento facial é implementada, tenha a possibilidade de não ser subordinado ou não utilizar, vamos dizer assim, essa ferramenta. E a questão das medidas discriminatórias, acho que a gente pode falar, é um tema mais vinculado ao uso na segurança pública, tem a questão do uso para publicidade, que também é importante, mas tem um vínculo maior com a questão da segurança pública e da vigilância. Obrigado e peço perdão por ter estourado o tempo. Obrigada, Diogo. Gostei muito da tua análise do setor privado, porque muitas vezes o setor público observa a aplicação da tecnologia, primeiramente no setor privado, para que a gente possa implementar no setor público. Então, foi muito oportuna a tua discussão. Vou passar a palavra para a Ana Paula agora, representante da academia, setor acadêmico. Ana Paula é do CEP, da FGV Direito de São Paulo, e vai falar um pouquinho para vocês sobre reconhecimento facial. Bom dia, gente. Agradeço à mesa, a organização do evento, ao IPREC, pelo convite, pela parceria. Para mim é um desafio, é muito bom falar depois dos colegas, porque a gente parte de um lugar comum, mas também o desafio para contribuir de alguma forma para o debate, então espero que eu consiga, né? Vamos lá para a parte tecnológica? Ok. O meu argumento ele vai ser rápido nos exemplos, porque eu acho que os colegas já trouxeram muitos e variados e complexos casos que mostram as oportunidades e os desafios relacionados à inteligência artificial no reconhecimento facial, mas principalmente a tecnologia de reconhecimento facial em termos de políticas públicas.
E aqui o meu argumento, e esse exemplo que eu trago, é para falar sobre a discussão no contexto, né, das cidades inteligentes, do monitoramento inteligente que a gente ouve tanto falar e muitas vezes deseja, experiencia os benefícios disso, né, dessa associação entre tecnologias, biometria e segurança, muitas oportunidades de localização de pessoas, de objetos, monitoramento de carros, como esse exemplo traz para a gente. Tem toda uma questão de agilidade, facilitação em termos de burocracia, diminuição de filas em muitos casos. Vou pular os exemplos que a gente já acho que vivencia isso no dia a dia. Porém, a minha problematização aqui é para a gente refletir um pouco o que está por trás dessas ideias de futuro, dessas ideias de desenvolvimento e de inovação relacionadas a essas tecnologias. Porque a gente ouve muito falar de uma forma sofisticada da tecnologia para um bem melhor, um bem comum. E a gente, como viu na fala do Diogo e outras falas, tem muitos desafios para encarar em relação a isso. Por isso, eu gosto muito de trabalhar com esse conceito, que é o conceito de imaginários sociotécnicos, que eles discutem, nos ajudam a pensar como que determinadas ideias, determinadas narrativas, determinadas visões de futuro, elas atravessam tecnologias, políticas, artefatos humanos e não humanos, em prol de um futuro a ser construído, a ser vivenciado, um pouco como até o Diogo falou. E aí é interessante a gente prestar atenção que existem vários imaginários coexistindo. O imaginário do desenvolvimento, mas pode ter o imaginário do medo, do risco. Então, é um pouco nessa linha de raciocínio que eu vou conduzir a essa fala, e para também marcar que esses imaginários eles não estão restritos a algum grupo específico. Eles atravessam e eles perpassam legislações, políticas, atores, academia, o nosso dia a dia de diversas formas. Então, queria que vocês lembrassem um pouco dessa ideia para a gente seguir na discussão. Não sei se vocês conseguem reconhecer essa imagem. Ela representa manifestantes em Hong Kong usando lasers para evitar câmeras de reconhecimento facial recentemente nos protestos. E aí, vocês podem me perguntar, o que isso tem a ver, né, diretamente, além do tema do reconhecimento facial? Eu trago esse caso para a gente pensar que não são só os manifestantes, não é só a polícia, né, nesse caso, todos nós estamos sujeitos a essa identificação, aos riscos e às oportunidades. Então, nada mais importante, mais oportuno discutir esse tema e cada vez mais vários eventos, vários acadêmicos, técnicos, empresariais, é um tema muito quente nesse momento, né? Então, eu trago esses exemplos para a gente falar um pouco de como o que está acontecendo no Brasil, o caso do metrô, o caso do reconhecimento facial no Carnaval no Nordeste, na Bahia, no Rio também, o caso dessa mulher que foi reconhecida, mas por um erro, né, do sistema de reconhecimento facial, como que isso tudo está relacionado. E aí, para finalizar os meus exemplos, não sei se vocês já tiveram acesso a essa informação, eu agradeço ao Gudacei, que compartilhou comigo recentemente. Muitas vezes a gente tem a sensação de em que realidade a gente está vivendo, e esse caso de Alagoas, do carro com muitas câmeras e confundido até com o Google Street View, como que a nossa vida está sendo perpassada por essa tecnologia sem a gente saber. Em relação a esse exemplo específico, eu chamo a atenção para o fato de que, além de todo o aparato tecnológico e da possibilidade e o teste que a matéria narra, que foi feito um teste, pessoas foram reconhecidas com menos de 50 metros, existe uma pretensão, por enquanto eles estão trabalhando com
um mapeamento e um banco de dados local, municipal, mas eles têm pretensões de fazer uma interconexão com o SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Então, a gente consegue, através desse caso, ter a dimensão de como as escalas acabam se entrecruzando em algum momento. Provavelmente vocês já viram esses dados, também vou passar rapidamente, é só para mostrar como que a tecnologia de reconhecimento facial, principalmente pensando em políticas públicas, ela está presente praticamente no Brasil inteiro, por meio de diferentes iniciativas. O Instituto Igarapé lançou recentemente essa pesquisa, esses dados. Então, só para a gente ter a noção de como que é atual e realidade, né? Não é mais uma discussão sobre um futuro longe, é um futuro agora. E, a partir dessas questões, eu trago uma discussão, talvez os meus colegas de estudos de ciência e tecnologia conheçam bastante esse autor, mas eu trago o argumento de que por que é importante a gente olhar para essa tecnologia com um olhar crítico, não negando as oportunidades, mas reconhecendo os riscos e os desafios para tentar um uso mais justo, um uso mais até eficiente mesmo, né? Porque a gente tem muitos problemas ainda na adoção e aplicação da tecnologia. É para trabalhar, então, que essa tecnologia ela tem qualidades políticas, né? Ou a gente fala, os artefatos têm políticas. E essa categoria, quando a gente fala política, muitas vezes as pessoas associam, num primeiro momento, a questão partidária, mas é muito longe disso. A gente está falando de uma referência a arranjos de poder e autoridade que envolve associações humanas, assim como artefatos tecnológicos, ideias, narrativas. Então, esse argumento, esse conceito conecta bastante com a ideia de imaginário sociotécnico, que que eu apresentei no começo, para a gente pensar que a tecnologia em si, ela não existe independente dos processos sociais. E com essa passagem eu quero também, com esse autor, o London Wiener, pensar que essa discussão sobre reconhecimento facial e as tecnologias, os algoritmos e a inteligência artificial e tudo que está nesse pacote, é para ir muito além de um determinismo tecnológico, dizer que que essa tecnologia está mudando a gente e ponto. E também não quero dizer que ela só existe porque a gente é assim. A ideia aqui é a gente trabalhar a complexidade desse processo, no sentido de que o reconhecimento facial, o nosso objeto de hoje, ele é fruto de várias dimensões. E as dimensões, eu selecionei 3 dimensões aqui, mas a gente pode pensar em várias outras, seja ela regulatória, seja ela técnica, seja ela política. E a partir dessa coexistência de vários elementos, vários atores, vários interesses e vários imaginários de segurança, de direitos, de liberdades e oportunidades que a gente tem que seguir. Nesse slide, eu acabo expandindo um pouco até os riscos e os desafios para a gente pensar o quão complexo é falar de inteligência artificial, os algoritmos aplicados para o reconhecimento facial, materializados nas soluções tecnológicas de reconhecimento facial. E aqui eu quero mostrar também para vocês que esses elementos, eles fazem parte eu brinco muito a palavra pacote. A gente não tem como separar, individualizar uma coisa da outra, porque são influências mútuas. E aí aqui eu trago exemplos que eu acho importante a gente não perder de vista, que são abusos de poder, possibilidades de vigilância, desafios à privacidade, já bem trabalhados pela mesa, desafio de exercício de atividades cívicas, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, responsabilidades e limitações técnicas. A gente tem muito para discutir sobre os falsos positivos, o reconhecimento de mulheres, pessoas negras, e os casos são inúmeros já pesquisados e divulgados. A gente tem uma questão discriminatória e é importante também a gente pensar sobre a confiança da população em relação a isso.
Para finalizar a minha fala, os meus próximos 2 slides, eu trago 2 provocações. A primeira provocação é como fazer uma pergunta para vocês. Elas são parcialmente hipotéticas, porque elas aparecem nas narrativas, então é mesmo para reflexão sobre reconhecimento para identificação de suspeitos nas ruas. Eu coloco para vocês, quem é suspeito do quê? Se a gente pensar em usos e contra-usos dessas tecnologias de reconhecimento facial, todos nós podemos ser suspeitos de alguma coisa, ou não sermos, vai depender muito, né? Então, eu deixo a provocação. E a segunda é um estudo, no levantamento de narrativas e de propostas do uso da tecnologia. Eu cheguei até esse documento, uma reportagem que falava sobre, existe a possibilidade de usar imagens de câmeras para associar pessoas com antecedentes criminais, e até algum momento ser possível disparar alertas e evitar que pessoas transitem por um lugar ou outro, como se fosse um filtro. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Ainda que possível tecnicamente, a gente deve, a gente pode, a gente quer fazer isso? Um pouco, então, para finalizar, porque eu já passei do meu prazo também. Compartilho com a mesa e com vocês algumas perguntas, não tenho respostas, eu acho que é um processo que a gente também tem que construir em conjunto, academia, governos, desenvolvedores, empresas, sobre a questão de a segurança e a proteção e a violação da privacidade das pessoas, como fazer disso uma regra e não uma exceção. A questão do privacy by design e a segurança, a gente consegue conciliar? A gente consegue deixar claro se há monitoramento, quem vai ser monitorado, de que forma vai ser monitorado? E, por fim, como que a gente pode concretizar, né, as ideias de transparência, as ideias de empoderamento, principalmente considerando os riscos, considerando direitos e deveres e responsabilidades de todos esses atores que que fazem parte desse ecossistema, como que a gente pode avançar e trazer os cidadãos, as pessoas também para participarem desses processos de alguma forma, porque elas são objeto da tecnologia e elas vão ter as suas penalizações, elas vão ter as suas obrigações, os seus usos. Então, eu finalizo a minha fala com essas perguntas e fico à disposição. Obrigada. Alô, alô. Oi. Muito obrigada, Ana, pela tua fala, e acho que foi ótima, que a gente tem que entender que a tecnologia, em primeiro lugar, ela não é neutra, nem nunca será, e que ela não pode ser dissociada do contexto social, principalmente quando a gente aplica ela para certos fins. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu queria alternar entre presenciais. Tem alguma Não, então vai só o presencial. Vão ser em grupos de 3, então vou pegar 3 perguntas e aí vocês dizem se é para alguém específico da mesa ou se é para a mesa toda, e aí eu vou devolver a mesa e, enfim, nesse esquema. Pode ir. Oi, bom dia, pessoal. Acho que a minha pergunta talvez seja mais para o Felipe dos Santos, mas qualquer um da mesa que quiser comentar, fique à vontade. Sobre essa questão de identificação de possíveis suspeitos, e também acho que é motivado um pouco pelo comentário que a Ana Paula fez, sobre a questão de quem é realmente suspeito. Nós somos todos suspeitos e eu discordo do argumento, em parte baseado na própria coleta de dados que é feita para essas tecnologias identificarem possíveis suspeitos. Então, se você tem uma amostra suficientemente boa da população que, por exemplo, um certo grupo de pessoas é mais propício a cometer um certo tipo de crime, ou talvez a probabilidade dessa pessoa ter cometido um crime é maior baseado nos dados que você tem coletados. Então, se você tiver um argumento mais emocional, você pode ter essa prerrogativa da pessoa estar sendo discriminada.
Mas é puramente, no caso que eu estou supondo aqui, é puramente baseado nos dados estatísticos coletados. Então, eu queria saber a opinião de quem quiser comentar. Caso eu tenha um caso de um possível suspeito de um crime que é identificado de forma errada, lá naquela taxa de confiabilidade, a taxa de erro que eu tenho das próprias tecnologias que não são perfeitas, se existe alguma prerrogativa para isso ser um caso discriminatório ou é puramente um caso de erro da tecnologia. Aí quem quiser comentar, se for do interesse. Obrigado. Bom dia, eu sou o Leonan, eu sou de Manaus, eu sou bolsista do programa IUF e sou desenvolvedor de software. A minha pergunta é para o José Guerreiro. Você disse que hoje não temos uma eficácia nos modelos de reconhecimento facial, e eu concordo. E isso se deve, muitas das vezes, devido às empresas superestimarem os equipamentos e questões fundamentais como posição de câmeras. Recentemente, eu me deparei com os requisitos de um projeto específico que queria a utilização de uma câmera de 1 megapixel de resolução, sem utilização de GPU, que ficasse numa distância longe da sala e que fizesse reconhecimento de todas as pessoas de um grupo de pessoas. Eu não vou dizer que seja impossível, mas é muito complicado. A minha pergunta é como vamos garantir eficácia sem eficiência? Porque hoje me parece que dizer não dá não é suficiente. Bom dia, meu nome é Ariane, sou de Alagoas, sou bolsista do programa IUF, sou advogada e gostaria de endereçar a minha pergunta para a Ana Paula. Como o Jimmy apresentou, uma das justificativas para o uso de inteligência artificial é a garantia da segurança pública, e ele trouxe uma coisa que eu até achei interessante, que é o fato de você não incomodar as pessoas erradas e causar transtornos à população. Nunca tinha pensado nesse aspecto, achei positivo. Mas as estatísticas que a Ana Paula trouxe demonstram que, na verdade, isso serve para gerar também uma avaliação prévia. Eu acho que isso é meio quilombrosiano, sabe? E a gente identificar o criminoso antes dele fazer alguma coisa. Então, eu gostaria de saber o que você acha que vai prevalecer, se o respeito às pessoas de não serem incomodadas ou, pelo contrário, elas serem mais categorizadas e terem restrições não justificáveis antes de cometerem as coisas. E o que a gente pode fazer para se proteger enquanto cidadão disso aí? Obrigada. Alô? Foi. Vamos responder essas três e aí a gente volta para a fila? Pronto. Jimmy, quer começar? Posso começar. Quantos de vocês aqui são advogados ou estão dentro da área jurídica? Só para eu ter uma noção. Quem aqui é da parte de exatas? A gente está precisando fazer um casamento mais efetivo do que da terminologia. E aí, partindo do pressuposto, quem é suspeito? Até que você seja condenado e você esteja sob investigação, você é suspeito. Acho que a pergunta é um pouco complicada, porque quando vocês veem na matéria fulano de tal, suspeito. Se você inicia um processo, um determinado processo legal, e tem indícios de que uma pessoa praticou crime e você não consegue dizer que ela cometeu de fato, ela é suspeita, até que seja provado que ela de fato seja criminoso. Ela não é o criminoso até que seja provado que ela seja criminosa, certo? Então, se eu tenho indícios de que uma pessoa cometeu um crime e eu estou investigando ela, eu não posso chamar ela de criminosa até que eu tenha condições, provas materiais para dizer que ela é, de fato, criminosa. Então, vamos pegar o exemplo de uma imagem que dá indícios de que determinada pessoa cometeu aquele crime. Até que ela seja condenada, ela é suspeita. E aí a gente precisa fazer esse debate para levar para a população, para mostrar que a ferramenta pode ser utilizada justamente para evitar, foi na fala que é advogada, a ferramenta ela vai nos servir para impedir de estar acusando pessoas que não cometeram crime por uma coisa que elas não responderam. Nós temos uma população carcerária brasileira, que está beirando hoje os 800 mil pessoas, que, de fato, 30% delas não tem nenhum tipo de prova de que elas, de fato, foram as responsáveis por aquele crime. A ferramenta ela vem como uma forma de auxiliar o processo criminal.
E isso é que a gente tem que ter noção. Para fugir do preconceito, eu posso utilizar. Quando o policial faz uma abordagem e o indivíduo que ele não tem certeza, ele está usando o que a gente chama da fundada suspeita. E a fundada suspeita, inevitavelmente, ela vai, na maioria das vezes, partir por preconceitos. A partir do momento que eu tenho informações para fazer uma identificação mais precisa, eu saio desse ramo do preconceito e passo a ir para a forma mais objetiva. Os padrões, lembrando pessoal, o pessoal está muito indo para o reconhecimento facial. O reconhecimento facial é apenas uma das formas de padrões que eu posso identificar. Hoje, na China, você utiliza bastante o reconhecimento de passos e de caminhada para poder fazer, assimilar a uma determinada pessoa um identificador. E isso vai nos auxiliar. Não sei se eu consegui responder ao colega lá. O suspeito, ele, no final das contas, é aquele que está sendo... tem uma suspeita de fato sobre o fato de ele ter cometido um crime ou não, e ele só vai ser condenado, o criminoso, a partir do momento que houver um devido processo legal. Vamos lá, ver se eu consigo responder a tua pergunta. A questão dos modelos que estão hoje, o que é? Os modelos são muito genéricos, não são individualizados. Tá? Então, a gente tem feito alguns estudos e visto vários estudos que conseguem trabalhar com base de CNN. Hoje mesmo a gente trabalha com CNN de 4 níveis, tá? Onde você consegue detalhar ou dividir em detalhamentos específicos por indivíduo muito mais preciso. Num caso desse, que você está usando um modelo de inteligência artificial um pouco mais sofisticado, você precisa de mais máquina, não necessariamente de mais câmeras. O grande problema das câmeras públicas não é nem a qualidade da câmera, tá? É a qualidade da lente, porque a lente tem uma distorção de borda muito grande, e o posicionamento da câmera. Tá? Porque hoje, com uma resolução de 640 por 480 VGA, com uma lente bacana, você consegue reconhecer por frame até 526 indivíduos, tá? O que é bem razoável para uma coisa dessa. Se você tiver uma resolução um pouco melhor, você consegue reconhecer até 2.500 indivíduos por frame de vídeo. Então, o grande problema não está tanto na qualidade da câmera, mas sim na resolução da imagem que ela está te entregando e, melhor ainda, na distorção de borda que ela está te colocando. Tá? Então, você não precisa de uma resolução de imagem de 32 megapixels para poder trabalhar ela. Se você tiver uma distorção de borda minimizada e uma qualidade de imagem boa, com uma resolução VGA, você consegue trabalhar. Tá? E esses novos modelos que estão surgindo, e você usar alguma coisa de Markov e fazer um tratamento de indivíduo, fazer uma base de aprendizado de forma individualizada usando o CNN, você minimiza muito a questão do falso positivo ou da não identificação de algumas pessoas em determinadas posições. Tá? Então, usando o CNN, você consegue fazer o reconhecimento de uma pessoa numa angulação de até 45 graus, com índice de certeza acima de 98%. Tá? Só que hoje você imagina que o indivíduo está caminhando dentro de uma via pública e você tem uma câmera colocada a 6 metros de altura, dificilmente você vai conseguir ter um ângulo que você capture de maneira razoável para poder ter uma precisão bacana na identificação daquele indivíduo. Tá? Por isso que eu digo da localização das câmeras. Então, se você conseguir colocar as câmeras de uma altura talvez menor, ou em lugares onde o ângulo de incidência seja menor para fazer a captura do indivíduo, você tem uma melhora de qualidade de identificação muito maior. Tá? E com os algoritmos novos, volto a repetir, né? Voltando a montar um modelo de aprendizado individualizado e não um modelo de aprendizado coletivo, você melhora muito. Ainda mais num país miscigenado que nem o nosso. Tá? Algumas empresas que desenvolvem reconhecimento facial na China já vieram procurar a gente para querer entender o modelo que a gente está aplicando. Por quê? Porque o modelo que eles aplicam na China hoje funciona muito bem para a população chinesa. Quando eles estão exportando esse modelo para países que nem o nosso, ou para países da Europa que já fizeram algum teste, você tem uma queda de eficácia e de acurácia muito grande. Tá?
porque o modelo é um modelo de massa, não é um modelo individualizado. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma qualidade uma eficiência boa em reconhecimento público é tratar o modelo de aprendizado de forma individualizada e não gastar tanto em equipamento, mas ajustar o posicionamento do equipamento para que a gente consiga ter um ângulo de captura das imagens mais favorável a esse reconhecimento. Ana Paula. Obrigada pela pergunta. Bem brevemente, eu penso que é preocupante quando a gente tem que ter oposição entre segurança e direitos individuais ou coletivos, como quer que a gente queira discutir direitos, né? Então, eu fico bastante preocupada em como equilibrar essa dimensão, sem colocar a segurança em primeiro lugar ou sem colocar o indivíduo em primeiro lugar, já que a gente vive em sociedade, mas também temos a nossa individualidade. Então, como resolver isso é a pergunta do milhão, condenei a idade, mas tudo bem. A gente pode pensar um pouco na questão de reconhecer a complexidade do processo, tornar o processo de desenvolvimento e o processo decisório mais aberto no sentido de que a tomada de decisão e o próprio desenvolvimento abarquem áreas diversas, pessoas de diversas perspectivas, diversos backgrounds. Por quê? A gente tem uma questão que pode ser mais computacional, mas a gente tem uma questão que é sociológica, a gente vai ter uma dimensão que é econômica, a gente vai ter uma dimensão que é política, nos seus vários sentidos. Então, no desenvolvimento, seria interessante ter esse grupo de pessoas, né, multidiverso, e ter homens e mulheres, porque as perspectivas também mudam bastante. E pensar que é fundamental, desde a concepção das tecnologias, desde a implementação, e é necessária a avaliação continuada, seja da eficácia, seja de pontos, considerar sempre os riscos não só técnicos, não só materiais, mas os riscos éticos, os riscos jurídicos, como também fazer essas duas, né, ou as várias caixinhas se encaixarem e a gente não ter um quebra-cabeça meio monstrengo, assim. E acho que um pouco em consonância com a própria proposta do fórum e que deveria ser reproduzida em outros espaços relacionados à ciência e tecnologia aplicada para a vida, que é o que a gente vivencia, é ter diversidade de setores, diversidade, se possível, de gênero, diversidade de perspectivas, muitas vezes incluindo perspectivas econômicas, perspectivas, situações sociais, porque a partir desse momento a gente vai pelo menos conseguir antecipar algumas coisas e lidar com elas. A gente não tem o controle de tudo, mas a gente pode minimizar problemas e atender melhor. Se a proposta é de segurança, que essa segurança seja justa na medida que ela se propõe. Obrigada. Vou pegar mais 3 perguntas, mas eu queria que vocês fossem mais sucintos nas perguntas para a gente conseguir fazer todo mundo. Sou Marina, faço parte do coletivo Intervozes. Vou citar aqui uma advogada, que é a Juliana Souza Pereira, que ela é da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, e que ela me ensinou que uma coisa que é bastante óbvia, né, mas que quando a gente seleciona qual é o crime que a gente quer punir, a gente está tomando decisões importantes. Então, é nesse sentido, Jimmy, que eu queria perguntar, você falou que foram feitas 12 prisões, né? Quais foram os crimes cometidos e se vocês têm feito investimentos, por exemplo, tecnológicos para identificar lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, esse tipo de coisa, na mesmo patamar de investimento para buscar encontrar esses perpetradores de crimes que talvez sejam menores. Obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Giovana. Eu sou pesquisadora júnior do ITS, graduando em Direito na UERJ. Estou aqui pelo programa IUF e a minha pergunta também é para o Jimmy.
A gente fez uma varanda lá no ITS com o tenente-coronel da PM do Rio de Janeiro, o Alexandre Leite, e ele estava explicando o caso que a Ana Paula até trouxe, da mulher que foi presa em Copacabana e quando chegou na delegacia descobriram que não era, que o reconhecimento facial tinha falhado. E ele explicou que esse é o procedimento deles você faz a abordagem, faz a abordagem e a pessoa tem que ter um documento de identificação e ela nesse caso não tinha um documento de identificação para provar que não seria aquela suspeita. Então eu queria saber qual é a abordagem da polícia militar, a seu ver, e por que assim você não traz isso até ex officio assim para a gente, de quando o sistema de reconhecimento facial faz o reconhecimento de alguém, porque senão você vai fazer com que várias pessoas sejam constrangidas até a delegacia e que pode no final acabar fazendo com que você tenha aí a violação de certos direitos fundamentais, até principalmente da população negra, que acaba sofrendo muito mais com a falha de sistemas de reconhecimento facial. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Manuela, eu sou bolsista do programa IUF, eu sou de Minas Gerais. Queria fazer uma pergunta especialmente para a Ana e para o Jimmy sobre... a gente sabe que foram instaladas câmeras de reconhecimentos faciais, a questão do carnaval e tudo, nas principais vias de cidades grandes do Brasil. E o negócio é que o Brasil é um país que tem um histórico autoritário. A gente é um país com uma democracia muito nova e a gente é um país que está ainda, de certa forma, aprendendo a ser democrático e não aprendendo muito bem. Então, nessa perspectiva, me preocupa muito que tenham sido instaladas câmeras de reconhecimento facial nas mesmas vias que normalmente acontecem as manifestações políticas contrárias ao governo, por exemplo. E qual seria o impacto disso? Porque, como a Ana Paula disse, a definição do suspeito é muito feita pelo Estado que está colocando aquilo, que está definindo o que é o criminoso e qual que é o conceito desse criminoso em sociedade. Aí eu queria talvez um comentário sobre essa questão, a perspectiva de um país como o Brasil, um país de histórico autoritário, tendo esse uso de tecnologia e perspectiva de aumentar a vigilância e um combate a movimentos sociais nesse sentido. Obrigada. Ana, posso começar? Tem mais? Ele vai começar, pode ser bem... Vamos lá, quais foram os crimes? Foi a primeira pergunta. De forma sucinta, vários crimes que foram cometidos e as pessoas estavam foragidas da justiça com mandado de prisão em aberto. Quem foi a menina que perguntou? Deu para entender? Elas já estavam com mandado de prisão em aberto. Elas cometeram crimes anteriores, aí foram os mais variados. De pensão alimentícia a assassinato. E elas ou estavam foragidas porque fugiram do regime no qual se encontravam. Tinha uma pessoa que estava albergada e não voltou para o albergue. E outras estavam fugindo. Consegui responder? Não? Perfeito? Com relação a crimes financeiros, se é a menina que fez a pergunta, se os investimentos em crimes financeiros são parecidos. Na verdade, eu preciso dizer que a competência das polícias são distintas. A Polícia Militar ela faz um trabalho extensivo nas vias estaduais. Então, a responsabilidade que a Polícia Militar termina tendo e a Polícia Civil, ela vai dizer a um outro tipo de crime. Geralmente, crimes de preservação da ordem social. Os crimes financeiros são de responsabilidade de outros órgãos, Polícia Federal, Tribunal de Contas, entre outras coisas. Mas, para se ter ideia, na Paraíba a gente tem uma inteligência artificial chamada Turmalina, dentro do site do Tribunal de Contas, que faz a varredura cotidiana, 24/7, das contas do Portal de Transparência das Prefeituras. São 223 municípios e quando é identificado alguma anomalia ou um próximo indício, vai para o auditor e ele infere. Foi um valor razoável. Quanto foi que a gente investiu no São João? Esse caso de reconhecimento facial que a gente está colocando foi no São João, naquela área que foi apresentada. Foi montado e depois foi desmontado. Foi específico para aquilo. Foi em torno de 2 milhões. O que está sendo utilizado hoje na Turmalina para a identificação de crimes financeiros, que não é minha responsabilidade, não é da alçada da Polícia Militar, mas eu tenho conhecimento que termino trabalhando em paralelo com esse pessoal, está em torno de 4 a 5 milhões para a utilização desse tipo de tecnologia. E com relação à utilização em vias públicas, a câmera ela vai possibilitar a identificação de um padrão. Esse padrão ela vai para a decisão humana. Se essa pessoa que toma a decisão, ela já tiver algum vício, um vício social, qualquer tipo de preconceito,
ela vai reforçar o preconceito que foi apresentado. A ferramenta, ela serve apenas para indicar quais são aquilo que eu pedi para ela. Ela trabalha de forma completamente burra. Eu passei para o código, me deu um alerta com relação a essas pessoas, e essas pessoas, quando passarem, ele vai me dar o alerta. A utilização no âmbito público, coletivo, eu tenho um temor de que aconteça o que está acontecendo em Hong Kong. Eu realmente acredito que, se você não tiver o cuidado, a gente vai ter essa solução, vai ter essa situação que está acontecendo lá também. Mas vamos ser bem claros, a ferramenta está disponível para você fazer a utilização correta dela. Se a gente não conseguir fazer a utilização correta, o problema não está com a ferramenta, o problema está com a sociedade, que não conseguiu apontar quais são as políticas públicas direcionadas para aquele tema. Eu tentei ser mais conciso. Eu vou comentar só brevemente a questão do histórico autoritário, um pouco relacionado com a discussão sobre desenvolvimento científico e tecnológico. Usando aquele mesmo autor que eu trouxe para vocês, o London Wiener, eu acho interessante quando ele fala que algumas tecnologias, algumas inovações, elas vêm para resolver relações, problemas particulares de um grupo específico. Mas existe um grupo, tipos de tecnologia que são inerentemente, eu insisto, políticas, porque elas nascem, elas demandam ou são fortemente compatíveis com tipos particulares de relações políticas. Elas são compatíveis e diretamente associadas com sistemas sociais e econômicos. Então, a gente não dá para dissociar a tecnologia do contexto que ela está. Eu discordo até do meu colega de mesa, que não dá para falar que o problema não está na tecnologia e está na sociedade. Algumas tecnologias, elas já nascem com vieses, elas já nascem com propósitos, e é fruto de uma construção e uma desconstrução. Então, de disputas, a gente tem que pensar nesse sentido, e disputas que não são só de poder, quando a gente fala poder institucional, mas o poder de voz, poder de ocupar espaços, de visibilidade. Então, essa é a minha contribuição, só para a gente problematizar que é complicado. Eu vou chamar mais 3 pessoas. Eu estou achando, gente, que a gente tem 4 minutos, então talvez não dê tempo da fila toda, mas vamos, mais 3. Olá, vou tentar ser rápida. Me chamo Helena, sou professora da UFC, integrante do Intervozes. Queria fazer uma ponderação, dialogando com o José Guerreiro especialmente, e uma pergunta. A ponderação é a seguinte questão: acho que o que há, no fundo, é uma mudança da própria relação do Estado com a dimensão dos direitos. Se a gente for acompanhar o que foi o desenvolvimento do direito penal nos últimos séculos, a ideia era de conter o poder punitivo do Estado. Ao passo que o que a gente tem visto com as tecnologias é a possibilidade de ampliação do poder punitivo do Estado sem nenhum limite, e ancorado numa manifestação discursiva de que a segurança pública precisa necessariamente desse tipo de intervenção, que em última instância faz com que a gente naturalize os processos de perseguição, que vão ser adaptados inclusive pela iniciativa privada, e que provocam uma outra inversão, que é a transformação dos cidadãos em geral em suspeitos. Porque aqui muito se fala da ideia de que vai combater suspeitos, mas essas tecnologias todas, elas são generalizantes. E aí o suspeito, ele vai ser buscado ou não a partir de um banco de dados sobre todos nós. No Ceará, agora, a gente está vivenciando um processo de um programa espia que consegue mapear todos os carros em circulação na cidade, particularmente Fortaleza. Então, minha pergunta é, diante desse quadro de alterações e dos limites postos pela própria Lei Geral de Proteção de Dados em relação à segurança pública, como garantir algum controle social desse tipo de política? Olá, bom dia. Meu nome é Brenda, eu sou pesquisadora e mestre em Ciência Política pela IESP-UERJ. E tem algumas perguntas, gostaria de aproveitar a experiência do Jimmy, tendo em vista que o projeto, a implantação do reconhecimento facial já tem cerca de 2 ou 3 anos. Uma das questões tem a ver com a transparência, ele se colocou como muito aberto
inclusive as centrais de monitoramento serem abertas à visitação, mas a questão da transparência ela vai bem além. Eu gostaria até de pegar o gancho do José em relação à crítica à adoção de softwares da tecnologia importada e saber como é feita essa gestão, quem controla a gestão desses dados, se é por uma empresa estrangeira, e se a própria polícia, a Secretaria de Segurança Pública, ela dá acesso a essas informações, inclusive os protocolos de procedimentos da polícia em relação ao uso das abordagens, e, enfim. Também fiquei curiosa em relação aos dados apresentados, né, que você ressalta bastante que a tecnologia permite uma abordagem cirúrgica, e você apresentou 240 abordagens a partir do uso do reconhecimento facial e 12 prisões. Então, eu fiquei curiosa para saber do que se trataram as outras abordagens. E, se der tempo, se o uso da tecnologia atualmente, o custo, os resultados, eles realmente vão ao encontro de resolver os maiores gargalos enfrentados pela Polícia e Segurança Pública do Estado, tendo em vista que, muitas vezes, não me parece ser a dificuldade de encontrar os suspeitos e efetuar essas prisões a maior necessidade da polícia, né? Então, se a tecnologia ela tem sido usada além de eventos, se ela tem tido um uso mais corrente e que tipo de usos, e é isso. Bem rapidinho. Vou ser breve. Bom dia, meu nome é Ana Bárbara, eu sou estudante de Ciências Sociais na UFMG e eu gostaria de fazer uma pergunta ao José Guerreiro. Eu gostaria que o senhor comentasse as possibilidades e os riscos no desenvolvimento de tecnologias de decisão autônoma com base em dados sensíveis, como de reconhecimento facial, e como que o senhor vê o papel do humano no processo de aplicação de tecnologias de ponta como essa, em questões complexas, como a discutida aqui da segurança pública. É isso. Obrigada. Passar a palavra para o Guerreiro. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder a tua questão. A questão da tecnologia, na verdade, é fornecer informação, não é fornecer ferramenta de coerção ou de cessão de direitos de alguém. Tá? Então, a ideia básica do reconhecimento facial é a gente facilitar a vida das pessoas. Tá? Hoje nós temos alguns casos de sucesso com alguns clientes nossos que a gente consegue reduzir o tempo de operação e trazer facilidades aos clientes desses nossos clientes, né, aos usuários desse sistema. Agora, a questão pública é uma questão muito complicada. Eu falei isso aqui até na abertura, e é uma coisa que a gente tem que discutir muito, porque hoje o uso da tecnologia quanto à segurança pública o limiar é muito sutil entre a informação e a coerção, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E para que isso não aconteça e a gente perca os limites ou perca o controle da situação, a gente tem que ter uma sociedade civil muito forte e vigilante em cima do uso dessa tecnologia. Tá? Eu sei, até por experiência própria, que no instante em que você tem o uso de tecnologia dentro de uma entidade que não seja transparente o suficiente, ou que não traga dados à sociedade, que não deixe o uso dessa tecnologia de maneira clara para todos os cidadãos, não é um bom uso de tecnologia. Eu parto desse princípio. Tá? Agora, a tecnologia em si, o nosso princípio básico é trazer informação. Tá? Não ser usada como modelo de coerção. Não sei se eu respondi de maneira adequada, mas o meu ponto de vista é esse. Tá? Eu acho que todo mundo tem que se pautar por isso. Primeiro, com relação ao controle social, eu acho que a partir do momento quando a sociedade está envolvida diretamente com o processo, ela consegue realizar a cobrança. E foi um dos casos que por isso que a gente abriu a central de monitoramento para que as pessoas participassem. Com relação aos dados, quando uma pessoa ela é procurada pela Justiça, os estados e até a Polícia Federal ela mantém uma base de dados com informações visuais, a foto da pessoa, entre outras coisas, e é uma informação pública justamente para que você efetuar a prisão dessas
pessoas diretamente. No caso do São João, a gestão das informações era feita dentro da própria central para garantir que essas informações não vazassem, mesmo sabendo que essas pessoas já existia algum tipo de procura para ela, mas a informação, não sei se está no slide, mas eu posso apresentar depois, ela era cifrada, além de ser protegida, mesmo estando dentro do local, a gente cifrava a informação antes de ir para a base de dados. E quando você recebia a notificação, pessoas determinadas para fazer o processamento avaliavam, faziam um novo filtro, um filtro humano, para ver se aquela pessoa era ou não era a pessoa. Isso retornava ao algoritmo como aprendizado supervisionado para reforçar o nível de precisão, certo? Desde 2015, se não me engano, em Campina Grande também se usa a biometria facial para o combate de fraudes na utilização de ônibus. Já foi um dos pilotos que teve lá. E essas informações também, esse debate foi feito junto com a população, porque as pessoas queriam saber o que de fato estava acontecendo. O que eu tenho observado é que há um distanciamento entre as funções e as responsabilidades. Hoje, quem tem uma base de dados muito robusta é o setor privado. O setor privado possui uma parte muito grande. E o Estado está começando a fazer a utilização dessa base compartilhada ou própria agora. Está muito atrás, muito atrasado, e a própria sociedade civil não está se mostrando interessada em fazer o debate. E aí, com relação a referendal, eu não lembro quem foi, se foi a plateia ou foi alguém da mesa, disse que tem que saber se a população aceita. Reforço, durante o evento São João, que é um evento de 30 dias, foi feita uma pesquisa estatística para saber o que é que a população achava do uso dessas tecnologias, em especial a biometria facial na central de monitoramento, para o São João. E teve uma aprovação de 95%. Então, assim, às vezes, quando a gente faz o discurso dentro da academia, ou junto só com os pares, a gente não consegue furar a bolha para saber o que de fato a população quer. E entra uns outros pontos interessantes que devem ser feitos também, mas ouvir a população também é interessante. Obrigada. Gente, eu vou passar para as considerações finais, mas eu queria pegar as perguntas de você. Então, se a pergunta puder ser feita em uma frase, a gente pega e eles já respondem na conclusão. Dá? Obrigada, bom dia. Eu sou Thaís, do Instituto Alana. Foi comentado aqui sobre o caso da Via 4, especificamente. A gente trabalha, nesse caso, sob uma perspectiva da criança. Eu queria direcionar minha pergunta especialmente para o José Guerreiro, que afirmou que os dados faciais de uma criança permitem um reconhecimento de até 40 anos para frente. E nesse cenário, eu queria entender se há um mecanismo para proteger especificamente os dados de crianças e adolescentes. Seria possível, por exemplo, que esses dados não fossem tratados de maneira específica? E, para além disso, quais são os mecanismos de segurança para proteger a especificidade de criança e adolescente quando a gente está falando de captura de biometria facial? Obrigada. Bom dia, meu nome é Raquel, do IPREC. Eu tenho uma pergunta e uma consideração que eu juro que vão ser rápidas. A minha pergunta é para o José Guerreiro. Eu li uma notícia hoje sobre enfim, empregados do Google que estavam se aproximando de pessoas em situação de rua para coletar dados dos rostos deles para alimentar algoritmos de reconhecimento facial, bases de dados de treinamento de algoritmos de reconhecimento facial. E isso, para mim, é uma grande falha ética no desenvolvimento dessas ferramentas. Eu queria saber como é que vocês tratam isso dentro da empresa de vocês, se vocês têm algum tipo de código de ética que seja transparente em relação a essas coisas. E um comentário para Jimmy, porque me preocupa muito, enquanto advogada, enquanto cidadã principalmente, a sua fala de que todos são suspeitos até que se prove o contrário. Eu acho que não, porque a gente tem na Constituição Federal a presunção de inocência, então todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E me preocupa o fato de que, enfim, pela sua fala, eu acho que eu percebi isso, que vocês usam, partem dessa premissa para a aplicação dessas tecnologias de reconhecimento facial. Isso é uma coisa preocupante também. Obrigada. Meu nome é Pedro, eu sou do Rio Grande do Sul e eu tenho duas perguntas bem rápidas para fazer. A primeira delas é o que foi feito com os dados após o fim do evento. Ela é específica ao Felipe. Esses dados que foram coletados no evento foram excluídos ou o que foi destinado a esses dados? E a outra questão é sobre o algoritmo que foi utilizado. Ele é um código aberto ou um código privado de uma empresa?
Obrigada. Eu vou passar para Guerreiro e as considerações finais vocês já podem fazer para a gente encerrar, por favor. Bom, no quesito de proteção de dados de crianças, a perenidade dos templates biométricos é bastante grande, tá? Como eu mesmo disse, até 40 anos você manter a perenidade desse template a partir da captura inicial da criança. Se essa criança continuar usando o sistema, a perenidade dos templates biométricos aumenta, tá? Qual que é a grande questão aí? Todos os nossos clientes, os casos que a gente tem, esses dados biométricos, eles são salvos em bases criptografadas e com amplo acesso aos pais, tá? Ou responsável por aquela informação. Então, ele pode solicitar a exclusão desses dados em qualquer instante. Uma vez esses dados armazenados, eles não interagem com qualquer outro sistema dentro das organizações que a gente atende. Tá? Então, dessa maneira, a gente preserva a informação e os dados desse indivíduo. Tá? E nenhum dado é coletado sem autorização também do responsável ou do indivíduo que está tendo a informação dele coletada. Tá? Acho que eu respondi a tua pergunta. Agora, a tua pergunta é absurdamente interessante, tá? E é uma questão de, desde que a gente fundou a empresa, a gente briga muito por isso. Tá? Então, nos 3 anos iniciais que a gente usou para desenvolvimento da base mesmo, do código base de reconhecimento facial, todas as pessoas que a gente usou a imagem delas para treinamento de modelo e para teste, todas elas a gente pegou uma autorização, tá? Não só a gente, como universidades também cederam a base para a gente, tá? Entre essas universidades, são 2 universidades americanas, e a gente tem autorização de todas essas pessoas dizendo que essas informações foram captadas para efeito de desenvolvimento acadêmico, tá? Que é o desenvolvimento do core da aplicação. Finalizada essa fase, essas imagens elas foram retornadas aos seus donos de origem, com uma cartinha agradecendo, tal, tudo bonitinho. Há uns anos atrás, a gente teve um problema bem interessante, que foi pesquisa para determinação de gênero. Tá? Então, nesse caso específico, nós tivemos que sair às ruas, tá? E pegar pessoas transgênero para poder fotografar, filmar, gerar base para a gente tratar o nosso algoritmo e fazer testes. Tá? Para todas essas pessoas, a gente fez uma entrevista prévia, solicitando autorização através de organizações e de organizações sociais, que inclusive nos indicaram essas pessoas, tá? O que foi bem legal. Então, todos eles se engajaram e curtiram participar, e no final foi uma festa, foi bem legal e foi bacana. Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. Tá? Então, todos os nossos clientes hoje, essa é uma discussão que a gente tem no início do projeto. Se o cliente, no caso, não atende alguns dos pré-requisitos que a gente coloca, a gente prefere não atender o cliente. Tá? Que foi o caso que aconteceu no Senado Federal e na Câmara Federal, que eles não queriam atingir ou atender algumas das regrinhas que a gente coloca em nossos contratos, então a gente prefere não atendê-los. Tá? Então, a ética a gente leva muito a sério isso, porque é complicadíssimo. Pessoal, acho que eu estou à disposição após o evento para a gente continuar a fala. Acho que eu já tenho conversado com a Brenda e com outras pessoas e a ideia é fomentar cada vez mais o debate. E aí eu acho que talvez na hora que a gente faz uma fala, a percepção, a compreensão da pessoa não consiga compreender aquilo que eu quis dizer. Eu não posso também deixar passar. De forma alguma, toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. E a minha fala foi nesse intuito. Se eu não conseguir dizer isso da forma correta, mas eu estou dizendo agora. Toda pessoa ela é inocente até que se prove o contrário. A situação que a gente estava trabalhando do reconhecimento facial, você tem foragidos. Pessoas que já passaram por um devido processo legal, foram condenadas e foram cadastradas na base de dados. E quando a pessoa adentra no evento ou em algum local que é feita a biometria facial, nós tratamos ele como suspeito de ser aquela pessoa. Não estou dizendo que todo mundo é suspeito. A ferramenta nos forneceu isso. E o suspeito, a partir do momento que a gente faz a identificação e leva para o processo, ele vai passar a ser indiciado e posteriormente acusado e vai ser dado um novo processo legal. Mas nós tentamos trabalhar sempre tratando, e foi colocado no slide, no princípio da dignidade da pessoa humana.
Eu também sou bacharel em Direito, não sou advogado, sou bacharel em Direito, e tive uma formação muito forte em cima de assegurar, minimizar o poder repressivo do Estado, mas compreender que o Estado também é necessário para algumas coisas. E dentro das considerações, se em algum momento eu deixei alguém pensar de que todo mundo é acusado, não é essa. A ideia se dentro de uma base de dados, se a gente tem pessoas que já estão cadastradas como bandidos foragidos e a gente utiliza dessa informação, eles vão ser suspeitos e depois, se for ele mesmo, ele vai seguir todo o processo legal, certo? E, no geral, eu participei do evento, de um debate mais técnico no CTS em Foz do Iguaçu. Foi o primeiro espaço que eu tive junto com o pessoal do NIC e do CGI. Lá para cá, não deixe de participar. Quem tá aqui pela primeira vez, continue, porque é o momento que você tem de conversar não só com os pares, mas com todas as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com tecnologia. E hoje eu tenho percebido essa cisão dentro do evento, ficou mais claro, de quem desenvolve as políticas públicas e de quem desenvolve as ferramentas. E se a gente não promover uma aproximação dessas duas pessoas, a gente vai estar replicando alguns preconceitos e não vai conseguir chegar a nada. O Brasil tem que ter protagonismo em produzir tecnologia. Do contrário, a tecnologia que nós vamos estar utilizando aqui são tecnologias externas. E isso me preocupa, porque aí sim, se eu for pegar um modelo de utilização de tecnologia da China, que é um país notadamente autoritário, a tendência é que o modelo seja autoritário. Agora, se a gente desenvolve com as características que nós temos no nosso país, a diversidade que nós temos aqui, provavelmente o retorno vai ser mais positivo para a nossa realidade. No geral, estou à disposição para que a gente converse após o evento. Algumas pessoas que queriam fazer as perguntas não conseguiram. Tem algumas linhas de pesquisa, a gente está abrindo uma nova que seria a responsabilidade civil do erro de algoritmo, para saber quando é que o algoritmo erra, de quem é a responsabilidade. E, no geral, é isso. Agradeço mais a oportunidade de estar falando com vocês e espero que a gente consiga postergar também esse contato. Obrigado. Rapidamente também agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de poder expor para vocês um pouco do trabalho do IDEC. Dizer que as informações sobre os casos que nós estamos atuando estão disponíveis na página eletrônica do IDEC, idec.org.br. E é isso, né? Um tema, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, a implementação dessas tecnologias estão acontecendo em diversas frentes, temos inclusive integração de câmeras privadas e públicas, que é um outro problema que precisa ser abordado. E só finalizar da forma que eu iniciei a conversa aqui, esse é um tema que envolve direito do consumidor, envolve uma série de direitos fundamentais, muito além do direito à privacidade, mas envolve, sobretudo, aspectos ligados àquela sociedade que a gente quer ou não construir, o nível de liberdade que a gente quer ter ou não nas nossas vidas. É isso, obrigado. Eu também queria agradecer a participação, o convite, as perguntas. Também fico à disposição para conversar com quem quiser depois e reforçar a importância de eventos como esse, debate público, multissetorial, que seja sobre reconhecimento facial, que seja sobre outras tecnologias a serem implantadas nos espaços públicos, que isso aconteça com mais frequência. E queria também deixar um pedido, quem sabe esperança, de que as equipes, que os processos aconteçam com grupos interdisciplinares, multidisciplinares, até mesmo para garantir que quando a gente tem os debates, a gente tenha dados que retratem o mais próximo possível a realidade, né? A gente sempre sabe que os indicadores contam uma parte da história, eles nunca representam, né, o contexto como um todo. Então, quanto mais a gente trabalhar junto, a gente ter academia, setor público, empresas trabalhando, discutindo, reconhecendo os desafios, né, e criando novas oportunidades, eu acho que a gente vai, pelo menos, os desafios não vão subir, mas a gente vai ter outros para lidar e alguns para eliminar da lista também. E obrigada, gente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu peço perdão pelo atraso, mas acho que a gente teve um debate aqui muito produtivo e
Espero que ele continue acontecendo fora dessa sala, porque a gente realmente precisa estar mais abertos, não só aos nossos pares, como o Jimmy falou, mas também às outras esferas, aos outros setores, porque assim a gente vai poder construir uma tecnologia mais justa e mais correta. É isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês e eu encerro aqui esse painel.